queria muito te agradecer por ter tirado esse tempinho aqui pra falar comigo. Tô animada. Imagina, obrigada a vocês pelo interesse. Fico feliz. E eu queria começar falando sobre a COP27, que, meu Deus, é muito, muito, muito legal ter você participando de uma conferência assim tão grande das Nações Unidas e tudo mais. Aí eu queria que você me contasse como foi o convite, o que você está esperando, me conta tudo, assim. Bom, eu já acompanho a COP há muito tempo e sempre com uma vontade de participar, mas na minha. E aí o Clima Info, que é uma instituição de informação climática, embaixo de um guarda-chuva europeu e tal, abriu um concurso para criadores de conteúdo. E eu entrei. E aí parece que foram mais de 600 inscrições. Caramba! Eles escolheram 6 influenciadores para levar para a COP. E do Brasil eu fui escolhida. Na América do Sul sou eu e mais um cara da Costa Rica. E aí outras 4 pessoas de outros lugares do planeta. Então tô muito animada. É um tema que veio para ficar e com uma urgência imensa. E eu estar lá significa eu poder estar por dentro de tudo que está acontecendo, eu conhecer um monte de gente que eu já conheço porque eu acompanho ali, mas não conhecia. Eu vou estar em mesa com a Marina Silva, por exemplo. Então, Que legal! Então assim, vai dar pra gente dar uma sensação de que dá pra gente pressionar, de que a gente está fazendo alguma diferença, sabe? Eu senti muito isso quando eu vi que Eu acompanho muito essas questões de sustentabilidade. Inclusive, uma coisa que eu até queria te contar, que eu tenho uma neném, né? Ela tem 2 anos, e eu tenho o seu livro. E eu nunca tinha ligado... quando eu vi o nome, eu nunca tinha ligado ao seu rosto, sabe? Eu não sabia que era seu, juro por tudo. E aí, quando surgiu a entrevista e tudo mais, eu fiquei, gente, como assim? Eu tenho o livro dela, eu leio pra minha filha, sabe? Que legal que você tem. É um livro muito fofo, assim, ele se chama Manual para Super-Heróis, né? Já vou aproveitar e falar aqui. Ele é um guia de sustentabilidade para criança. E eu, entre um trabalho e outro de atriz, eu gosto de dar aula. Então, eu sou voluntária na rede municipal aqui do Rio. E aí, eu em sala de aula com os meus alunos ali, eu falei, cara, eles não sabem nada, esse tema tá muito longe deles. Falei, cara, eu vou escrever um manualzinho. E aí, quando eu acabei de desenvolver, eu falei assim, gente, acho que eu tenho uma coisa legal aqui. Aí eu apresentei pra editora, a editora adorou e tá aí, já tá na 2ª edição, tá vendendo super bem. Mas uma coisa que eu acho muito legal é que você encontrou um jeito, tanto no livro quanto nas redes sociais, de falar desse assunto que é tão sério, mas de um jeito muito simples. Então, no livro a gente consegue focar nesse assunto mais com as crianças de um jeito muito, muito, muito fácil, mas ao mesmo tempo que eu sinto que agrega muito. E nas suas redes sociais a gente vai conseguindo entender do assunto só por ver videozinhos e é muito fácil, sabe? Então, eu senti muito quando eu vi que você ia participar da COP, que todo esse trabalho que você faz por trás finalmente vai ser escutado, assim, por muita gente. E o quanto isso é importante, né? Tomara. Eu acho que a minha grande contribuição é realmente essa, é popularizar o tema, porque assim, eu sou atriz, né? Eu não sou uma expert no assunto, eu não sou engenheira florestal, eu não sou ecóloga, eu não sou... Mas eu acho que eu consegui usar a rede social, que juro, Rita, eu não gostava de rede social. Eu tinha os meus seguidores lá por causa das novelas, dos filmes, e eu achava assim, eu não vou fazer foto minha de biquíni na praia. Eu tinha umas resistências. E aí eu acho que eu falei assim, gente, peraí, dá pra usar isso aqui pra falar alguma coisa que eu acho que é super válido. Só que... E usando a linguagem, porque o tema, ele é muito nichado, assim. Poucas pessoas têm um interesse sobre isso ou acham que podem fazer, contribuir de alguma forma. Então eu acho que realmente o pulo do gato, assim, foi falar assim, não, calma aí, vamos facilitar muito, vamos explicar que pequenas coisinhas já fazem a diferença e a pequena coisinha gera consciência, né? Então,
Tem pessoas que começaram, que já me seguiam, que não sabiam nada, e começaram a, sei lá, recusar sacola plástica no mercado, e por conta disso, hoje estão parando de comer carne, entendeu? Porque foram me seguindo, a gente foi crescendo juntos, sabe? E eu até queria saber, porque você também é mãe, você tem filhos, e como que você foi ensinando isso de pouquinho em pouquinho, na rotina? Porque com criança é muito mais fácil, mas depois vai pra escola, conhece o mundo, assim, e aí muda tudo, né? A primeira coisa que eu faço e que eu acho que todo mundo devia fazer em prol da saúde física e mental das crianças é botá-las em contato com a natureza. Uhum. Porque isso já é muito. A criança que ela brinca, ela só se desenvolve muito melhor, né? Como eu falei, fisicamente e intelectualmente. Como ela vai ganhando essa noção de pertencimento, de fazer parte daquilo ali. Então, ela muito provavelmente vai ser uma cuidadora daquele ambiente, do meio ambiente, porque ela sabe que ela faz parte daquilo, ela tem empatia por aquilo. Então, acho que esse é o primeiro passo, assim. Os meus filhos foram criados agora na pandemia, então eles ficaram 2 anos morando num mato, numa escola florestal, e isso deu para eles um outro olhar para a coisa. E aí, depois de resto, assim, você vai falando, né? Você vai tentando. Lógico, assim, os meus filhos levam para a escola uma merenda super natureba. Do lado do meu filho vai sentar alguém que vai comer um biscoito recheado. Uhum. Eu tento falar, eu falo, olha, isso não faz bem para a saúde e tal, mas a gente também não pode radicalizar, porque senão a gente cria, né, forças de resistências opostas. Uhum. Então é uma negociação o tempo inteiro, assim, você vai ver, porque com 2 aninhos você ainda controla tudo. Mas daqui a pouco fica muito difícil, e aí é muito papo, e eu mando a real. Assim, outro dia a Clarinha, que tem 5 anos, falou, a avó dela serviu carne moída. Aí ela fez assim, isso é vaca? Aí a minha mãe falou, não vou comer não. Então assim... Meu Deus. Ou então assim, eles vão pra praia, eu estimulo a brincar de catar lixo na areia. Uhum. Vamos salvar as tartarugas, vamos salvar os peixes. Eu acho que se for de coração e com diversão, as crianças vão internalizando isso com suavidade. Uhum. Ai, é muito, muito legal ouvir você falando isso, porque no final para eles tem que ser de uma forma lúdica mesmo, né? Como uma brincadeira, para eles conseguirem entender. Mas eu também bato real, muitas vezes, sabe? Tipo assim, esqueceu a torneira ligada e falo, vai acabar a água do planeta. Eu amo. E o poder. Como que surgiu o seu interesse por esse universo? Porque você já... Por exemplo, a gente te conhecia primeiro como atriz. E aí depois a gente foi conhecer esse seu outro lado. Mas de onde que surgiu esse seu interesse? Sua família já sempre foi mais ligada às causas sociais? Ou foi uma coisa que estralou e foi? A minha família... Os meus pais não, mas os meus avós, eles eram muito ligados em causas sociais. Então eu acho que eu já cresci sabendo que é possível você ser engajado e trabalhar para a sociedade. Mas a questão ambiental... O meu pai, ele era um surfista ripongo. Então, muito da minha infância foi na praia, muito. E viagens de acampamento. Eu lembro eu pequenininha viajando para lugares que não tinha energia elétrica. E eu acho que isso foi criando uma ligação. Uhum. E aí eu, mais tarde, com, sei lá, 16 anos, comecei a acampar. Sozinha, né? Com os meus amigos, meu namoradinho e tal. E isso também me deu uma outra vivência. E aí eu sempre fui muito próxima disso tudo. Eu sempre fui ecochata. Assim, se você perguntar para os meus amigos de escola, de novela, eu sempre fui essa pessoa. Mas ficava ali, no meu microambiente ali. Só na pandemia mesmo que eu falei, cara, acho que eu vou começar a usar a rede social para mostrar que dá para fazer diferente. Uhum. E aí a coisa cresceu, assim, foi pro mundo.
E agora você tá indo pra COP. E agora eu tô indo pra COP, isso é muito legal. Tô muito animada, assim. Eu sinto que tem um lado meu que pensa assim, cara, eu tô indo pros meus, sabe assim? Eu tô indo encontrar, tem muita gente incrível na mesma luta, sabe? É muito reconfortante pensar pessoas muito inteligentes, instituições muito organizadas, é muito... assim, a gente vê que o planeta tá indo por um caminho assustador. Por outro lado, tem muita gente preocupada, fazendo um excelente trabalho. Isso também é reconfortante. Então dá um pouco de esperança. Eu acho que chega até a ser emocionante, assim, essa sensação de pertencimento e saber que tá todo mundo junto naquele núcleo voltado para a mesma causa, né? Exatamente. Porque quando eu falo ecochata, eu era ecochata porque as pessoas me achavam chatola mesmo quando eu falava alguma coisa, porque não era um tema que importava, sabe? Eu não acho mais que esse termo exista, porque as pessoas estão entendendo que não é ecochato, é ativista climático, Mas eu lembro de sofrer um pouco, assim, preconceito minha família, me zoar, sabe? Até hoje ainda rolam umas provocações. Então, tudo bem, vocês ainda vão entender, vocês ainda chegam lá. Eu queria falar também um pouquinho sobre essa carreira artística, que eu sei que agora em 2023 vai vir, assim, a série, que é Todo Dia Mesma Noite, que, eu tô vendo tanta gente já comentando sobre isso. Quando falaram que iam fazer essa série, muita gente comentando sobre isso. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso com você, porque é a série, né, pra quem vai assistir a gente e não sabe do que a gente tá falando, a série que conta o acidente da Boate Kiss, que é uma coisa, assim, que eu acho que impactou o Brasil inteiro de um jeito muito, muito, muito forte. E eu queria que você contasse, assim, como que vocês já estão gravando, já gravaram, como que tá sendo? A gente já gravou? Já tá em pós, assim, acho que se bobear fica pronto. Eu acho que estreia em janeiro, né? Cara, primeiro foi muito legal ter sido chamada para fazer esse projeto, porque eu tenho uma zona de conforto no humor, que as pessoas estão mais acostumadas a me ver no humor. Então, quando você tem a oportunidade de fazer um outro projeto diferente, isso dá muito prazer. E esse ano eu fiz esse projeto e fiz o Lacuna, que foi um filme de terror também. Então, que foi muito legal, que tá acho que no Globoplay. Saiu totalmente da sua zona de conforto, né? E eu amei, eu adorei. Mas o Todo Dia Mesma Noite, quando eu recebi o roteiro, foi difícil de ler. Eu imagino. Assim, de você ficar, cada parágrafo você puxar ar, você ficar controlando ali a emoção e tal. A minha personagem, ela é uma delegada, então ela tem uma visão mais técnica da coisa, ela não se envolve tanto emocionalmente, sabe? Ela não tem algum familiar que morreu na tragédia. Então, foi muito legal sentir controlar essa emoção. Foi um jogo interno muito bom de jogar. Agora, realmente teve uma cena, que é a cena no local, que é muito impressionante, assim, porque a série é muito bem feita, muito, muito bem dirigida. Então, é realista, é um trabalho muito... não dá pra dizer bonito, mas... é um trabalho muito bem feito. Né? E foi comovente, assim, não foi fácil. Eu imagino, ainda mais... Adorei fazer. E eu trabalhei com o Heron, que é um grande amigo e um ótimo ator, então foi bem prazeroso. E eu imagino que é um assunto, assim, tão sério, assim, tão pesado, e que mexe tanto com a nossa emoção, e você fazer uma personagem que, na verdade, não pode se deixar levar tanto por essa emoção, deve ter sido mesmo muito difícil, nossa. E tinha toda uma questão, porque alguns personagens, né, existiram, então a gente podia conversar com eles ou não, a gente tinha um respeito muito grande, assim, a produção e a direção, um respeito muito grande aos moradores da cidade, às famílias, foi assim, um trabalho muito delicado.
E eu lembro, assim, eu não sei, mas eu lembro onde eu tava quando eu recebi a notícia do acidente, do incêndio, sabe? Eu lembro também, eu era mais novinha, assim, né? Mas eu lembro de ver, de saber onde eu tava e eu lembro das notícias passando, assim, como se tivesse acontecido isso ontem, sabe? Então, foi uma coisa que eu acho que realmente Exatamente. marcou muito na cabeça das pessoas. Foi um horror, uma tragédia zona. Então, eu acho que assim, e essa série ela tem um valor muito especial, que é o seguinte, ela é uma série que, ela é uma história, esse acidente, ele não foi julgado como ele deveria ter sido. Sim, sim. Muito pouca gente foi responsabilizada pelo que aconteceu. Então, ela é uma série denúncia em algum grau, né? Eu até queria saber sobre isso, se eles mostravam essa pegada de não ter, as pessoas não terem sido responsabilizadas do jeito que elas deveriam. Totalmente. Totalmente. Assim, eu não vi a edição final. A gente sabe que fazer produção de audiovisual, a gente esbarra em alguns detalhes. Então, não sei, mas com certeza a gente mostra todos os desafios da investigação. Assim, eu acho que a gente está num momento que é muito difícil a gente produzir conteúdo audiovisual que não seja em algum grau de denúncia, Sim. sabe? A gente precisa usar a arte para transformação. É pra se E essa é uma, manifestar mesmo, né? e essa é uma dessas séries, assim. Claro que também é gostoso, necessário respiros e coisas leves e gostosas, mas a arte de denúncia, para mim, ela tem um valor especial. A gente já tá terminando esse ano, mas quais são os planos? Tem alguma coisa já em mente? Essa série, como você falou, ela já foi gravada, ainda vai ser lançada, mas já foi gravada. Mas o que que tem agora, assim, na sua cabeça de plano? Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não tenho nenhum projeto agora que eu possa falar sobre. Uhum. Muito culpa minha, porque eu acho que eu me afastei um pouco esse último ano. Eu acho que o ano seguinte, bom, como se a pandemia tivesse acabado, né? Mas assim, o fim daquele horror, eu fiquei retirada no mato e eu foquei mais nessa questão de meio ambiente. Foi um investimento meu. Então, houve até um convite para fazer novela e eu falei, agora não é o momento, eu não me sinto pronta. E agora que eu tô aos poucos voltando. E ontem eu fui ao teatro, depois de tempos sem ir ao teatro, uma vergonha. E aí bate uma coisinha assim, aí você fala, ai, será que é pro teatro que eu tenho que voltar um pouquinho? Porque a cada X tempo você tem que fazer um teatro, sabe? Ele tem uma energia que só ele. Então, teremos coisas em breve, mas eu vou dizer que eu vou botar minha energia agora para tentar fazer uma peça de teatro. Ai, eu amo. Eu sou bem suspeita pra falar, porque eu acho que de cinema, de TV, de teatro, pra mim o teatro, ele preenche de um jeito diferente. Eu não atuo, né, mas assistindo, ele é meio mágico, não sei explicar. Então eu acho Tem magia, né, eu e o outro ali, todo mundo junto, no mesmo espaço, é incrível. ai, já tô ansiosa pra ver quais projetos vão vir voltados pro teatro. E eu achei muito legal uma coisa que você falou de ter recebido o convite para uma novela e saber que ali não era o momento de que você tava em outro momento seu e tinha que focar em outras coisas. Então eu acho isso muito importante. Novela é muito trabalhoso, porque é um projeto muito intenso e muito longo. E Sim. muito longe de onde Hum, eu moro, literalmente, assim. Então, é um mergulho que você tem que fazer e é muito cansativo. E aí eu acho que pela primeira vez eu soube me respeitar, assim, e dizer, cara, eu acho que agora não vai rolar. Mas eu sou geminiana, eu mudo de ideia o tempo todo, eu quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, então em breve esse discurso muda. eu amo. Ai, eu amei te conhecer, de verdade. É muito fácil conversar com você. É porque a gente trocou ideia, né? Não foi uma entrevista, foi uma troca de ideia. Mas eu entendo, assim, porque eu sou sagitariana com ascendente em gêmeos. Então eu acho que bateu ali. Complementar! Perfeito!
E eu quero que a gente continue se falando conforme as novidades forem vindo, a gente continuar batendo esse papo pra gente se manter atualizado. Perfeito, pode deixar que assim que tiver novidade eu te ligo. Muito obrigada, Nis. Foi uma Obrigada. delícia. Eu adorei também. Obrigada. Beijo grande para todos. Beijo. Tchau, tchau.